Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Carina Pereira. Contos de Eça de Queiroz. Civilização. Eu possuo, preciosamente, um amigo. O seu nome é Jacinto, que nasceu num palácio com 40 contos de renda, em pingues terras de pão, azeite e gado. Desde o berço, onde sua mãe, senhora gorda e crédula de trás-os-montes, espalhava, para reter as fadas benéficas, funcho e âmbar, Jacinto fora sempre mais resistente e são que um pinheiro das dunas. Um lindo rio, murmuroso e transparente, com um leito muito liso de areia muito branca, refletindo apenas pedaços lustrosos de um céu de verão, ou ramagens sempre verdes e de bom aroma, não oferecia, àquele que o descesse numa barca cheia de almofadas e de champanhe gelada, mais doçura e facilidades do que a vida oferecia ao meu camarada Jacinto. Não teve sarampo e não teve lombrigas. Nunca padeceu, mesmo na idade em que se lê Balzac e Musset, os tormentos da sensibilidade. Nas suas amizades foi sempre tão feliz como o clássico Orestes. Do amor só experimentara o mel, esse mel que o amor invariavelmente concede a quem o pratica, como as abelhas, com ligeireza e mobilidade. Ambição sentira somente a de compreender bem as ideias gerais e a ponta do seu intelecto, como diz o velho cronista medieval, não estava ainda romba nem ferrugenta. E todavia, desde os 28 anos, Jacinto já se vinha repastando de Schopenhauer, do Eclesiastes, de outros pessimistas menores, e 3, 4 vezes por dia bocejava, com um bocejo cavo e lento, passando os dedos finos sobre as faces, como se nela só palpasse palidez e ruína. Porquê? Era ele, de todos os homens que conheci, o mais complexamente civilizado, ou antes, aquele que se munira da mais vasta soma de civilização material, ornamental e intelectual. Nesse palácio, floridamente chamado o Jasmineiro, que seu pai, também Jacinto, construíra sobre uma honesta casa do século XVII, assoalhada a pinho e branqueada a cal, existia, creio eu, tudo quanto para bem do espírito ou da matéria os homens têm criado, através da incerteza e dor, desde que abandonaram o vale feliz de Septacindo, a terra das águas fáceis, o doce país ariano. A biblioteca, que em 2 salas, amplas e claras como praças, forrava as paredes, inteiramente, desde os tapetes de Caranânia até ao teto de onde, alternadamente, através de cristais, o sol e a eletricidade vertiam uma luz estudiosa e calma, continha 25.000 volumes, instalados em ébano, magnificamente revestidos de marroquim escarlate. Só sistemas filosóficos e com justa prudência para poupar espaço, o bibliotecário apenas colecionara os que irreconciliavelmente se contradizem, havia 1817. Uma tarde que eu desejava copiar um ditame de Adam Smith, percorri, buscando este economista ao longo das estantes, 8 metros de economia política. Assim se achava formidavelmente abastecido o meu amigo Jacinto de todas as obras essenciais da inteligência, e mesmo da estupidez. E o único inconveniente deste monumental armazém do saber era que todo aquele que lá penetrava, inevitavelmente, lá adormecia, por causa das poltronas, que providas de finas pranchas móveis para sustentar o livro, o charuto, o lápis das notas, a taça de café, ofereciam ainda uma combinação oscilante e flácida de almofadas, onde o corpo encontrava logo, para mal do espírito, a doçura, a profundidade e a paz, estirada de um leito. Ao fundo, e como um altar-mor, era o gabinete de trabalho de Jacinto. A sua cadeira, grave e abacial, de couro,
com brasões, datava do século XIV, e em torno dela pendiam numerosos tubos acústicos, que, sobre os panejamentos de seda cor de musgo e cor de era, pareciam serpentes adormecidas e suspensas num velho muro de quinta. Nunca recordo sem assombro a sua mesa, recoberta toda de sagazes e subtis instrumentos para cortar papel, numerar páginas, colar estampilhas, aguçar lápis, raspar emendas, imprimir datas, derreter lacre, cintar documentos, carimbar contas. Uns de níquel, outros de aço, rebrilhantes e frios, todos eram de um manejo laborioso e lento. Alguns, com as molas rígidas, as pontas vivas, trilhavam e feriam. E nas largas folhas de papel Whatman, em que ele escrevia e que custavam 500 réis, eu por vezes surpreendi gotas de sangue do meu amigo. Mas a todos ele considerava indispensáveis para compor as suas cartas. Jacinto não compunha obras, assim como os 35 dicionários, e os manuais, e as enciclopédias, e os guias, e os diretórios, atulhando uma estante isolada, esguia, em forma de torre, que silenciosamente girava sobre o seu pedestal, e que eu denominara o farol. O que, porém, mais completamente imprimia àquele gabinete um portentoso caráter de civilização, eram, sobre as suas pienhas de carvalho, os grandes aparelhos, facilitadores do pensamento. A máquina de escrever, os autocopistas, o telégrafo Morse, o fonógrafo, o telefone, o teatrofone, outros ainda, todos com metaislusídeos, todos com longos fios. Constantemente sons curtos e secos retiniam no ar morno daquele santuário. Tic, tic, tic. Dling, dling, dling. Crac, crac, crac. Tré, tré. Era o meu amigo comunicando. Todos esses fios mergulhavam em forças universais, transmitiam forças universais. E elas nem sempre, desgraçadamente, se conservavam domadas e disciplinadas. Jacinto recolhera no fonógrafo a voz do conselheiro Pinto Porto, uma voz oracular e rotunda, no momento de exclamar com respeito, com autoridade: maravilhosa invenção! Quem não admirará os progressos deste século? Pois, numa doce noite de São João, o meu supercivilizado amigo, desejando que umas senhoras parentas de Pinto Porto, as amáveis Gouveias, admirassem o fonógrafo, fez romper do bucarrão do aparelho, que parece uma trompa, a conhecida voz rotunda e oracular: quem não admirará os progressos deste século? Mas, inábil ou brusco, certamente desconcertou alguma mola vital, porque de repente o fonógrafo começa a redizer, sem descontinuação, interminavelmente, com uma sonoridade cada vez mais rotunda, a sentença do conselheiro: quem não admirará os progressos deste século? Debalde Jacinto, pálido, com os dedos trêmulos, torturava o aparelho. A exclamação recomeçava, rolava, oracular e majestosa: quem não admirará os progressos deste século? Enervados, retiramos para uma sala distante, pesadamente revestida de panos de arraz. Em vão. A voz de Pinto Porto lá estava, entre os panos de arraz, implacável e rotunda: quem não admirará os progressos deste século? Furiosos, enterramos uma almofada na boca do fonógrafo, atiramos por cima mantas, cobertores espessos, para sufocar a voz abominável. Em vão. Sob a mordaça, sobre as grossas lãs, a voz rouquejava, surda, mas oracular: quem não admirará os progressos deste século? As amáveis Gouveias tinham abalado, apertando desesperadamente os xales sobre a cabeça. Mesmo à cozinha, onde nos refugiamos, a voz descia, engasgada e gosmosa: quem não admirará os progressos deste século? Fugimos espavoridos para a rua. Era de madrugada. Um fresco bando de raparigas, de volta das fontes, passava cantando com braçados de flores. Todas as ervas são bentas, em manhã de São João. Jacinto, respirando o ar matinal, limpava as bagas lentas do suor. Recolhemos ao jasmineiro, com o sol já alto,
já quente. Muito de manso abrimos as portas, como no receio de despertar alguém. Horror! Logo da antecâmara percebemos sons estrangulados, roufanhos. Admirará, progressos, século. Só de tarde um eletricista pôde emudecer aquele fonógrafo horrendo. Bem mais aprazível, para mim, do que esse gabinete temerosamente atulhado de civilização, era a sala de jantar, pelo seu arranjo compreensível, fácil e íntimo. À mesa só cabiam 6 amigos que Jacinto escolhia com critério na literatura, na arte e na metafísica, e que, entre as tapeçarias de arras, representando colinas, pomares e portos da Ática cheias de classicismo e de luz, renovavam ali repetidamente banquetes que, pela sua intelectualidade, lembravam os de Platão. Cada garfada se cruzava com um pensamento ou com palavras destramente arranjadas em forma de pensamento. E a cada talher correspondiam 6 garfos, todos de feitios dissemelhantes e astuciosos. Um para as ostras, outro para o peixe, outro para as carnes, outro para os legumes, outro para a fruta, outro para o queijo. Os copos, pela diversidade dos contornos e das cores, faziam, sobre a toalha mais reluzente que esmalte, como ramalhetes silvestres espalhados por cima de neve. Mas Jacinto e os seus filósofos, lembrando o que o experiente Salomão ensina sobre as ruínas e amarguras do vinho, bebiam apenas em 3 gotas de água, uma gota de Bordeaux. Chateaubriand, 1860. Assim o recomendam Hesíodo, no seu Nereu, e Diocles, nas suas Abelhas. E de águas havia sempre no jasmineiro um luxo redundante. Águas geladas, águas carbonatadas, águas esterilizadas, águas gasosas, águas de sais, águas minerais, outras ainda em garrafas sérias, com tratados terapêuticos impressos no rótulo. O cozinheiro, mestre Sardão, era daqueles que a Anaxágoras equiparava aos retóricos, aos oradores, a todos os que sabem a arte divina de temperar e servir a ideia. E em Síbaris, cidade do viver excelente, os magistrados teriam votado a mestre Sardão, pelas festas de Juno Lacina, a coroa de folhas de ouro e a túnica milésia que se devia aos benfeitores cívicos. A sua sopa de alcachofra e ovas de carpa, os seus filetes de veado, macerados em velho madeira, com puré de nozes, as suas amoras geladas em éter, outros acepipes ainda, numerosos e profundos, e os únicos que toleravam meu Jacinto, eram obras de um artista, superior pela abundância das ideias novas, e juntavam sempre a raridade do sabor, a magnificência da forma. Tal prato desse mestre incomparável parecia, pela ornamentação, pela graça florida dos lavores, pelo arranjo dos coloridos frescos e cantantes, uma joia esmaltada do cinzel de Cellini ou Maurice. Quantas tardes eu desejei fotografar aquelas composições de excelente fantasia, antes que o trinchante as retalhasse. E esta superfinidade do comer condizia deliciosamente com a do servir. Por sobre um tapete, mais fofo e mole que o musgo da floresta da Brucelândia, deslizavam, como sombras fardadas de branco, 5 criados e um pajem preto, à maneira vistosa, do século XVIII. As travessas, de prata, subiam da cozinha e da copa por 2 ascensores, um para as iguarias quentes, forrado de tubos onde a água fervia, outro, mais lento, para as iguarias frias, forrado de zinco, amônia e sal, e ambos escondidos por flores tão densas e viçosas que era como se até a sopa saísse fumegando dos românticos jardins da Armida. E muito bem que lembro de um domingo de maio, em que, jantando com Jacinto um bispo, o erudito bispo de Chorazim, o peixe empurrou no meio do ascensor, sendo necessário que acudissem, para o extrair, pedreiros com alavancas. Nas tardes em que havia banquete de Platão, que assim denominávamos essas festas de trutas e ideias gerais, eu,
vizinho e íntimo, aparecia ao declinar do sol e subia, familiarmente, aos quartos do nosso Jacinto, onde o encontrava sempre incerto entre as suas casacas, porque as usava alternadamente de seda, de pano, de flanelas Jagger e de foulard das Índias. O quarto respirava o frescor e aroma do jardim por duas vastas janelas, providas, magnificamente, além das cortinas de seda mole Luís XV, de uma vidraça exterior de cristal inteiro, de uma vidraça interior de cristais miúdos, de um toldo rolando na cimalha, de um store de sedinha frouxa, de gases que franziam e se enrolavam como nuvens, e de uma gelosia móvel de gradaria morisca. Todos estes resguardos, sábia invenção de Holland e Companhia, de Londres, serviam a guardar a luz e o ar, segundo os avisos de termómetros, barómetros e higrómetros, montados em ébano, e a que um meteorologista, Cunha Guedes, vinha, todas as semanas, verificar a precisão. Entre estas duas varandas rebrilhava a mesa de toilette, uma mesa enorme de vidro, toda de vidro, para a tornar impenetrável aos micróbios e coberta de todos esses utensílios de asseio e alinho que o homem do século XIX necessita numa capital para não desfiar o conjunto suntuário da civilização. Quando o nosso Jacinto, arrastando as suas engenhosas chinelas de pelica e seda, se acercava desta ara, eu, bem aconchegado num divã, abria com indolência uma revista, ordinariamente a Revista Eletropática, ou a das Indagações Psíquicas. E Jacinto começava. Cada um desses utensílios de aço, de marfim, de prata, impunham ao meu amigo, pela influência omnipoderosa que as coisas exercem sobre o dono, sunt tyrannia rerum, o dever de o utilizar com aptidão e deferência. E assim, as operações do alindamento de Jacinto apresentavam a prolixidade, reverente e insuprimível, dos ritos de um sacrifício. Começava pelo cabelo. Com uma escova chata, redonda e dura, acamava o cabelo, corredio e louro, no alto, aos lados da risca. Com uma escova estreita e recurva, à maneira do alfange de um persa, ondeava o cabelo sobre a orelha. Com uma escova côncava, em forma de telha, empastava o cabelo, por trás, sobre a nuca. Respirava e sorria. Depois, com uma escova de longas cerdas, fixava o bigode. Com uma escova leve e flácida, acurvava as sobrancelhas. Com uma escova feita de penugem, regularizava as pestanas. E deste modo, Jacinto ficava diante do espelho, passando pelos sobre o seu pelo, durante 14 minutos. Penteado e cansado, ia purificar as mãos. 2 criados, ao fundo, manobravam com perícia e vigor os aparelhos do lavatório, que era apenas um resumo dos maquinismos monumentais da sala de banho. Ali, sobre o mármore verde e róseo do lavatório, havia apenas 2 duches, quente e fria, para a cabeça. 4 jatos, graduados desde 0 até 100 graus, e vaporizador de perfumes. A fonte de água esterilizada, para os dentes. O repuxo para a barba. E ainda torneiras que rebrilhavam e botões de ébano que, de leve roçados, desencadeavam o marulho e o estridor de torrentes nos Alpes. Nunca eu, para molhar os dedos, me cheguei àquele lavatório sem terror. Escarmentado da tarde amarga de janeiro, em que bruscamente, de soldada a torneira, o jato de água a 100 graus rebentou, silvando e fumegando, furioso, devastador. Fugimos todos, espavoridos. Um clamor atroou o jasmineiro. O velho grilo, escudeiro que fora do Jacinto pai, ficou coberto de ampolas na face, nas mãos fiéis. Quando Jacinto acabava de se enxugar laboriosamente a toalhas de felpo, de linho,
de corda entrançada para restabelecer a circulação, da seda frouxa para lustrar a pele, bocejava com um bocejo cavo e lento. E era este bocejo, perpétuo e vago, que nos inquietava a nós, seus amigos e filósofos. Que faltava a este homem excelente? Ele tinha a sua inabalável saúde de pinheiro bravo, crescido nas dunas. Uma luz da inteligência, própria a tudo alumiar, firme e clara, sem tremor ou morrão. 40 magníficos contos de renda, todas as simpatias de uma cidade chasqueadora e cética. Uma vida varrida de sombras, mais liberta e lisa do que um céu de verão. E todavia bocejava constantemente, palpava na face, com os dedos finos, a palidez e as rugas. Aos 30 anos, Jacinto corcovava, como sob um fardo injusto. E pela morosidade desconsolada de toda a sua ação, parecia ligado, desde os dedos até à vontade, pelas malhas apertadas de uma rede que se não via e que o travava. Era doloroso testemunhar o fastio com que ele, para apontar um endereço, tomava o seu lápis pneumático, a sua pena elétrica, ou, para avisar o cocheiro, apanhava o tubo telefónico. Neste mover lento do braço magro, nos vincos que lhe arrepanhavam o nariz, mesmo nos seus silêncios, longos e derreados, se sentia o brado constante que lhe ia na alma. Que maçada! Que maçada! Claramente, a vida era para Jacinto um cansaço, ou por laboriosa e difícil, ou por desinteressante e oca. Por isso, o meu pobre amigo procurava constantemente juntar à sua vida novos interesses, novas facilidades. 2 inventores, homens de muito zelo e pesquisa, estavam encarregados, um em Inglaterra, outro na América, de lhe noticiar e de lhe fornecer todas as invenções, as mais miúdas, que concorressem a aperfeiçoar a confortabilidade do jasmineiro. De resto, ele próprio se correspondia com Edison. E, pelo lado do pensamento, Jacinto não cessava também de buscar interesses e emoções que o reconciliassem com a vida, penetrando à cata dessas emoções e desses interesses pelas veredas mais desviadas do saber, a ponto de devorar, desde janeiro a março, 77 volumes sobre a evolução das ideias morais entre as raças negroides. Nunca homem deste século batalhou mais esforçadamente contra a seca de viver. Debalde, mesmo de explorações tão cativantes como essa, através da moral dos negroides, Jacinto regressava mais murcho, com bocejos mais cavos. E era então que ele se refugiava intensamente na leitura de Schopenhauer e do Eclesiastes. Sem dúvida porque ambos esses pessimistas o confirmavam nas conclusões que ele tirava de uma experiência paciente e rigorosa. Que tudo é vaidade ou dor, que quanto mais se sabe, mais se pena, e que ter sido rei de Jerusalém e obtido os gozos todos na vida, só leva a maior amargura. Mas por que rolar assim a tão escura desilusão, o saudável, rico, sereno e intelectual Jacinto? O velho escudeiro Grilo pretendia que Sua Excelência sofria de fartura. Ora, justamente depois desse inverno, em que ele se embrenhara na moral dos negroides e instalara a luz elétrica entre os arvoredos do jardim, sucedeu que Jacinto teve a necessidade moral iniludível de partir para o norte, para o seu velho solar de Torges. Jacinto não conhecia Torges, e foi com desusado tédio que ele se preparou, durante 7 semanas, para essa jornada agreste. A quinta fica nas serras, e a rude casa solarenga, onde ainda resta uma torre do século XV, estava ocupada, havia 30 anos, pelos caseiros, boa gente de trabalho, que comia o seu caldo entre a fumaraça da lareira e estendia o trigo a secar nas salas senhoriais. Jacinto, logo nos começos de março,
escrevera cuidadosamente ao seu procurador Sousa, que habitava a aldeia de Torges, ordenando-lhe que compusesse os telhados, caiasse os muros, envidraçasse as janelas. Depois mandou expedir, por comboios rápidos, em caixotes que transpunham a custo os portões do Jasmineiro, todos os confortos necessários a 2 semanas de montanha: camas de penas, poltronas, divãs, lâmpadas de carcel, banheiras de níquel, tubos acústicos para chamar os escudeiros, tapetes persas para amaciar os soalhos. Um dos cocheiros partiu com um cupê, uma vitória, um breque, mulas e guizos. Depois foi o cozinheiro, com a bateria, a garrafeira, a geleira, bocais de trufas, caixas profundas de águas minerais. Desde o amanhecer, nos pátios largos do palacete, se pregava, se martelava como na construção de uma cidade. E as bagagens, desfilando, lembravam uma página de Heródoto, ao narrar a invasão persa. Jacinto emagrecera com os cuidados daquele êxodo. Por fim, largamos numa manhã de junho, com o grilo e 37 malas. Eu acompanhava Jacinto no meu caminho para Guiães, onde vive minha tia, a 1 légua farta de Torres. E íamos num vagão reservado, entre vastas almofadas, com perdizes e champanhe num cesto. A meio da jornada devíamos mudar de comboio. Nessa estação, que tem um nome sonoro em Ola e um tão suave e cândido jardim de roseiras brancas. Era domingo, de imensa poeira e sol, e encontramos aí, enchendo a plataforma estreita, todo um povaréu festivo que vinha da Romaria de São Gregório da Serra. Para aquele transbordo, em tarde de arraial, o horário só nos concedia 3 minutos avaros. O outro comboio já esperava, rente aos alpendres, impaciente e silvando. Uma sineta badalava com furor. E, sem mesmo atender às lindas moças que ali saracoteavam, aos bandos afogueados de lenços flamejantes, o seio farto coberto de ouro e a imagem do santo espetada no chapéu, corremos, empurramos, furamos, saltamos para outro vagão, já reservado, marcado por um cartão com as iniciais de Jacinto. Imediatamente o trem rolou. Pensei então no nosso grilo, nas 37 malas, e debruçado da portinhola, avistei ainda junto ao cunhal da estação, sob os eucaliptos, um monte de bagagens e homens de boné agaloado que, diante delas, bracejavam com desespero. Murmurei, recaindo nas almofadas: que serviço! Jacinto, ao canto, sem descerrar os olhos, suspirou: que maçada! Toda 1 hora deslizamos lentamente entre trigais e vinhedo. E ainda o sol batia nas vidraças, quente e poeirento, quando chegamos à estação de Gondim, onde o procurador de Jacinto, o excelente Sousa, nos devia esperar com cavalos para treparmos a serra até ao solar de Torges. Por trás do jardim da estação, todo florido também de rosas e margaridas, Jacinto reconheceu logo as suas carruagens ainda empacotadas em lona. Mas quando nos apeamos no pequeno cais branco e fresco, só houve em torno de nós solidão e silêncio. Nem procurador, nem cavalos. O chefe da estação, a quem eu perguntara com ansiedade se não aparecera ali o Sr. Sousa, se não conhecia o Sr. Sousa, tirou afavelmente o seu boné de galão. Era um moço gordo e redondo, com couros de maçã camoesa, que trazia sob o braço um volume de versos. Conhecia perfeitamente o Sr. Sousa. 3 semanas antes jogara ele a manilha com o Sr. Sousa. Nessa tarde, porém, infelizmente, não avistara o Sr. Sousa. O comboio desaparecera por detrás das fragas altas que ali pendem sobre o rio. Um carregador enrolava o cigarro, assobiando. Rente da grade do jardim, uma velha, toda de negro, dormitava agachada no chão, diante de uma cesta de ovos.
E o nosso grilo? E as nossas bagagens? O chefe encolheu risonhamente os ombros nébios. Todos os nossos bens tinham encalhado, de certo, naquela estação de roseiras brancas que tem um nome sonoro em Ola. E nós ali estávamos, perdidos na Serra Agreste, sem procurador, sem cavalos, sem grilo, sem malas. Para que esfiar miudamente o lance lamentável? Ao pé da estação, numa quebrada de serra, havia um casal foreiro à quinta, onde alcançamos, para nos levarem e nos guiarem a Torges, uma égua lazarenta, um jumento branco, um rapaz e um podengo. E aí começamos a trepar, enfastiadamente, esses caminhos agrestes, os mesmos, de certo, por onde vinham e iam, de monte a rio, os jacintos do século XV. Mas passada uma trêmula ponte de pau que galga um ribeiro todo quebrado por fragas, e onde abunda a truta adorável, os nossos males esqueceram ante a inesperada, incomparável beleza daquela terra bendita. O divino artista que está nos céus compusera, certamente, esse monte numa das suas manhãs de mais solene e bucólica inspiração. A grandeza era tanta como a graça. Dizer os vales fofos de verdura, os bosques quase sacros, os pomares cheirosos e em flor, a frescura das águas cantantes, as ermidinhas branqueando nos altos, as rochas musgosas, o ar de uma doçura de paraíso, toda a majestade e toda a lindeza. Não é para mim, homem de pequena arte. Nem creio mesmo que fosse para mestre Horácio. Quem pode dizer a beleza das coisas, tão simples e inexprimível? Jacinto adiante, na égua tarda, murmurava: "Ah, que beleza!" Eu atrás, no burro, com as pernas bambas, murmurava: "Ah, que beleza!" Os espertos regatos riam, saltando de rocha em rocha. Finos ramos de arbustos floridos roçavam as nossas faces, com familiaridade e carinho. Muito tempo um melro nos seguiu, do chopo para castanheiro, assobiando os nossos louvores. Serra bem acolhedora e amável. Ah, que beleza! Por entre os ás maravilhados chegamos a uma avenida de faias, que nos pareceu clássica e nobre. Atirando uma nova vergastada ao burro e à égua, o nosso rapaz, com o seu podengo ao lado, gritava: "Aqui é que estemos!" E ao fundo das faias havia, com efeito, um portão de quinta, que um escudo de armas de velha pedra, roída de musgo, grandemente afidalgava. Dentro já os cães ladravam com furor. E mal Jacinto, e eu atrás dele no burro de Sancho, transpusemos o limiar solarengo, correu para nós, do alto da escadaria, um homem branco, rapado como um clérigo, sem colete, sem jaleca, que erguia para o ar, num assombro, os braços desolados. Era o caseiro, o Zé Brás, e logo ali, nas pedras do pátio, entre o latir dos cães, surdiu uma tumultuosa história que o pobre Brás balbuciava, aturdido, e que enchia a face de Jacinto de lividez e de cólera. O caseiro não esperava Sua Excelência. Ninguém esperava Sua Excelência. Ele dizia Sua Incelência. O procurador, o Sr. Sousa, estava para a raia desde maio, a tratar a mãe que levara um coço de mula. E de certo houvera engano. Cartas perdidas. Porque o Sr. Sousa só contava com Sua Excelência em setembro, para a vindima. Na casa nenhuma obra começara. E, infelizmente para Sua Excelência, os telhados ainda estavam sem telhas e as janelas sem vidraças. Cruzei os braços num justo espanto. Mas os caixotes, esses caixotes remetidos para Torges, com tanta prudência, em abril, repletos de colchões, de regalos, de civilização? O caseiro vago, sem compreender, arregalava os olhos miúdos onde já bailavam lágrimas. Os caixotes? Nada chegara, nada aparecera.
e na sua perturbação o Zé Brás procurava entre as arcadas do pátio, nas algibeiras das pantalonas. Os caixotes? Não, não tinham os caixotes. Foi então que o cocheiro de Jacinto, que trouxera os cavalos e as carruagens, se acercou, gravemente. Esse era um civilizado, e acusou logo o governo. Já quando ele servia ao senhor Visconde de São Francisco, se tinham assim perdido, por desleixo do governo, da cidade para a serra, 2 caixotes com vinho velho da Madeira e roupa branca de senhora. Por isso ele, escarmentado, sem confiança na nação, não largara as carruagens. E era tudo o que restava a sua excelência: o breque, a vitória, o cupé e os guizos. Somente naquela rude montanha não havia estradas onde elas rolassem. E como só podiam subir para a quinta em grandes carros de bois, ele lá as deixara embaixo, na estação, quietas, empacotadas na lona. Jacinto ficara plantado diante de mim, com as mãos nos bolsos. E agora? Nada restava senão recolher, cear o caldo do tio Zé Brás e dormir nas palhas que os fados nos concedessem. Subimos. A escadaria nobre conduzia a uma varanda, toda coberta, em alpendre, acompanhando a fachada do casarão e ornada, entre os seus grossos pilares de granito, por caixotes cheios de terra, em que floriam cravos. Colhi um cravo. Entramos, e o meu pobre Jacinto contemplou, enfim, as salas do seu solar. Eram enormes, com as altas paredes rebocadas a cal que o tempo e o abandono tinham enegrecido, e vazias, desoladamente nuas, oferecendo apenas como vestígio de habitação e de vida, pelos cantos algum monte de cestos ou algum molho de enxadas. Nos tetos remotos de carvalho negro alvejavam manchas, que era o céu já pálido do fim da tarde, surpreendido através dos buracos do telhado. Não restava uma vidraça. Por vezes, sob os nossos passos, uma tábua podre rangia e cedia. Paramos enfim na última, a mais vasta, onde havia 2 arcas tolheiras para guardar o grão. E aí depusemos, melancolicamente, o que nos ficara de 37 malas, os paletós alvadios, uma bengala e um jornal da tarde. Através das janelas desvidraçadas, por onde se avistavam copas de arvoredos e as serras azuis de além-rio, o ar entrava, montesino e largo, circulando plenamente como em um eirado, com aromas de pinheiro bravo. E lá debaixo dos vales subia, desgarrada e triste, uma voz de pegureira, cantando. Jacinto balbuciou: "É horroroso." Eu murmurei: "É campestre." O Zé Brás, no entanto, com as mãos na cabeça, desaparecera a ordenar a ceia para as suas insolências. O pobre Jacinto, esbarrondado pelo desastre, sem resistência contra aquele brusco desaparecimento de toda a civilização, caíra pesadamente sobre o poial de uma janela, e daí olhava os montes. E eu, a quem aqueles ares serranos e o cantar do pegureiro sabiam bem, terminei por descer à cozinha, conduzido pelo cocheiro, através de escadas e becos onde a escuridão vinha menos do crepúsculo do que de densas teias de aranha. A cozinha era uma espessa massa de tons e formas negras, cor de fuligem, onde refulgia ao fundo, sobre o chão de terra, uma fogueira vermelha que lambia grossas panelas de ferro e se perdia enfumarada pela grade escassa que no alto coava a luz. Aí, um bando alvoroçado e palreiro de mulheres depenava frangos, batia ovos e escarolava arroz com santo fervor. Do meio delas, o bom caseiro, estonteado, investiu para mim jurando que a ceia de suas insolências não demorava um credo. E como eu o interrogava a respeito de camas, o digno Brás teve um murmúrio vago e tímido
sobre enxergazinhas no chão. É o que basta, Sr. Zé Brás, acudi eu para o consolar. Pois assim Deus seja servido, suspirou o homem excelente, que atravessava, nessa hora, o transe mais amargo da sua vida serrana. Voltando acima, com estas consolantes novas de ceia e cama, encontrei ainda o meu Jacinto no poial da janela, embebendo-se todo da doce paz crepuscular, que lenta e caladamente se estabelecia sobre vale e monte. No alto já tremeluzia uma estrela, a véspera diamantina, que é tudo o que neste céu cristão resta do esplendor corporal de Vênus. Jacinto nunca considerara bem aquela estrela, nem assistira a este majestoso e doce adormecer das coisas. Esse enegrecimento de montes e arvoredos, casais claros fundindo-se na sombra, um toque dormente de sino que vinha pelas quebradas, o cochichar das águas entre relvas baixas, eram para ele como iniciações. Eu estava defronte, no outro poial, e senti-o suspirar como um homem que enfim descansa. Assim nos encontrou nesta contemplação o Zé Brás, com o doce aviso de que estava na mesa a ceiazinha. Era adiante, noutra sala mais nua, mais negra. E aí, o meu super-civilizado Jacinto recuou com um pavor genuíno. Na mesa de pinho, recoberta com uma toalha de mãos, encostada à parede sórdida, uma vela de sebo meio derretida num castiçal de latão, alumiava 2 pratos de louça amarela, ladeados por colheres de pau e por garfos de ferro. Os copos, de vidro grosso e baço, conservavam o tom roxo do vinho, que neles passara em fartos anos de fartas vindimas. O covilhete de barro com as azeitonas de leitaria, pela sua singeleza ática, o coração de Diógenes. Na larga broa estava cravado um facalhão. Pobre Jacinto! Mas lá abancou resignado, e muito tempo, pensativamente, esfregou com o seu lenço o garfo negro e a colher de pau. Depois, mudo, desconfiado, provou um gole curto do caldo, que era de galinha, e rescendia. Provou e levantou para mim, seu companheiro e amigo, uns olhos largos que luziam, surpreendidos. Tornou a sorver uma colherada de caldo, mais cheia, mais lenta. E sorriu, murmurando com espanto: Está bom. Estava realmente bom. Tinha fígado e tinha moela. O seu perfume enternecia. Eu, 3 vezes, com energia, ataquei aquele caldo. Foi Jacinto que rapou a sopeira. Mas já, arredando a broa, arredando a vela, o bom Zé Brás pousara na mesa uma travessa vidrada, que transbordava de arroz com favas. Ora, apesar da fava, que os gregos chamavam cibória, pertencer às épocas superiores da civilização e promover tanto a sapiência que havia em Sício, na Galácia, um templo dedicado a Minerva Ciboriana, Jacinto sempre detestara favas. Tentou, todavia, uma garfada tímida. De novo os seus olhos, alargados pelo assombro, procuravam os meus. Outra garfada, outra concentração. E eis que o meu dificilíssimo amigo exclama: Está ótimo! Eram os picantes ares da serra? Era a arte deliciosa daquelas mulheres que embaixo remexiam as panelas, cantando o Vira meu bem? Não sei, mas os louvores de Jacinto a cada travessa foram ganhando em amplidão e firmeza. E diante do frango louro, assado no espeto de pau, terminou por bradar: Está divino! Nada, porém, o entusiasmou como o vinho caindo de alto, da grossa caneca verde, um vinho gostoso, penetrante, vivo, quente, que tinha em si mais alma que muito poema ou livro santo. Mirando à luz de sebo o copo rude que ele orlava de espuma, eu recordava o dia geórgico em que Virgílio, em casa de Horácio, sob a ramada, cantava o fresco palhete da rética.
E Jacinto, com uma cor que eu nunca vira na sua palidez schopenhauerica, sussurrou logo o doce verso. Rética, co te carmina dicat. Quem dignamente te cantará vinho daquelas serras? Assim jantamos deliciosamente sob os auspícios do Zé Brás. E depois voltamos para as alegrias únicas da casa, para as janelas desvidraçadas, a contemplar silenciosamente um suntuoso céu de verão, tão cheio de estrelas que todo ele parecia uma densa poeirada de ouro vivo, suspensa, imóvel, por cima dos montes negros. Como eu observei ao meu Jacinto, na cidade nunca se olham os astros por causa dos candeeiros, que os ofuscam, e nunca se entra por isso numa completa comunhão com o universo. O homem nas capitais pertence à sua casa, ou se o impelem fortes tendências de sociabilidade, ao seu bairro. Tudo o isola e o separa da restante natureza. Os prédios obstrutores de 6 andares, a fumaça das chaminés, o rolar moroso e grosso dos ônibus, a trama encarceradora da vida urbana. Mas que diferença, num cimo de monte, como Torres. Aí, todas essas belas estrelas olham para nós de perto, rebrilhando, à maneira de olhos conscientes, umas fixamente, com sublime indiferença, outras ansiosamente, com uma luz que palpita, uma luz que chama, como se tentassem revelar os seus segredos ou compreender os nossos. E é impossível não sentir uma solidariedade perfeita entre esses imensos mundos e os nossos pobres corpos. Todos somos obra da mesma vontade. Todos vivemos da ação dessa vontade imanente. Todos, portanto, desde os Uranos até aos Jacintos, constituímos modos diversos de um ser único e, através das suas transformações, somamos na mesma unidade. Não há ideia mais consoladora do que esta, que eu, e tu, e aquele monte, e o sol que agora se esconde, somos moléculas do mesmo todo, governadas pela mesma lei, rolando para o mesmo fim. Desde logo se somem as responsabilidades torturantes do individualismo. Que somos nós? Formas sem força que uma força impele. E há um descanso delicioso nesta certeza, mesmo fugitiva, de que se é o grão de pó irresponsável e passivo que vai levado no grande vento, ou a gota perdida na torrente. Jacinto concordava, sumido na sombra. Nem ele nem eu sabíamos os nomes desses astros admiráveis. Eu, por causa da maciça e indesbastável ignorância de bacharel com que saí do ventre de Coimbra, minha mãe espiritual. Jacinto, porque na sua ponderosa biblioteca tinha 318 tratados sobre astronomia. Mas que nos importava, de resto, que aquele astro além de se chamasse Sírius e aquele outro Aldebarã? Que lhes importava a eles que um de nós fosse José e o outro Jacinto? Éramos formas transitórias do mesmo ser eterno, e em nós havia o mesmo Deus. E se eles também assim o compreendiam, estávamos ali, nós à janela num casarão serrano, eles no seu maravilhoso infinito, perfazendo um ato sacrossanto, um perfeito ato de graça, que era sentir conscientemente a nossa unidade e realizar, durante um instante, na consciência, a nossa divinização. Assim, enevoadamente, filosofávamos, quando Zé Brás, com uma candeia na mão, veio avisar que estavam preparadas as camas de suas excelências. Da idealidade descemos gostosamente à realidade. E que vimos então nós, os irmãos dos astros? Em 2 salas tenebrosas e côncavas, 2 enxergas, postas no chão, a um canto, com 2 cobertas de chita. À cabeceira, um castiçal de latão, pousado sobre um alqueire. E aos pés, como lavatório, um alguidar vidrado em cima de uma cadeira de pau. Em silêncio, o meu super civilizado amigo palpou a sua enxerga
e sentiu nela a rigidez de um granito. Depois, correndo pela face descaída os dedos murchos, considerou que, perdidas as suas malas, não tinha nem chinelas nem roupão. E foi ainda ao Zé Brás que providenciou, trazendo ao pobre Jacinto, para ele desafogar os pés, uns tremendos tamancos de pau, e para ele embrulhar o corpo, docemente educado em cibaris, uma camisa da caseira, enorme, de estopa mais áspera que estamanha de penitente e com folhos crespos e duros, como lavores em madeira. Para o consolar, lembrei que Platão, quando compunha o banquete, Xenofonte, quando comandava os 10.000, dormiam em pior catres. As enxergas austeras fazem as fortes almas, e é só vestido destamanha que se penetra no paraíso. Tem você, murmurou o meu amigo, desatento e seco, alguma coisa que eu leia? Eu não posso adormecer sem ler. Eu possuía apenas o número do Jornal da Tarde, que rasguei pelo meio e partilhei com ele fraternalmente. E quem não viu então Jacinto, senhor de Torges, acaçapado à borda da enxerga, junto da vela que pingava sobre o alqueire, com os pés nus encafuados nos grossos socos, perdido dentro da camisa da patroa, toda em folhos, percorrendo na metade do Jornal da Tarde, com os olhos turvos, os anúncios dos paquetes, não pode saber o que é uma vigorosa e real imagem do desalento. Assim o deixei, e daí a pouco, estendido na minha enxerga também espartana, subia através de um sonho jovial e erudito ao planeta Vênus, onde encontrava entre os olmos e os ciprestes num verguel, Platão e Zé Brás, em alta camaradagem intelectual, bebendo o vinho da rética pelos copos de Torges. Travamos todos três bruscamente uma controvérsia sobre o século XIX. Ao longe, por entre uma floresta de roseiras mais altas que carvalhos, alvejavam os mármores de uma cidade e ressoavam cantos sacros. Não recordo o que Xenofonte sustentou acerca da civilização e do fonógrafo. De repente, tudo foi turbado por fuscas nuvens, através das quais eu distinguia Jacinto, fugindo num burro que ele impelia furiosamente com os calcanhares, com uma vergasta, com berros, para os lados do jasmineiro. Cedo, de madrugada, sem rumor, para não despertar Jacinto, que, com as mãos sobre o peito, dormia placidamente no seu leito de granito, parti para Guiães. E durante 3 quietas semanas, naquela vila onde se conservam os hábitos e as ideias do tempo de el-rei Dom Dinis, não soube do meu desconsolado amigo, que de certo fugira dos seus tetos esburacados e remergulhara na civilização. Depois, por uma abrasada manhã de agosto, descendo de Guiães, de novo trilhei a avenida de Faias e entrei o portão solarengo de Torges entre o furioso latir dos rafeiros. A mulher do Zé Brás apareceu alvoroçada à porta da tulha, e a sua nova foi logo que o senhor Dom Jacinto, em Torges o meu amigo tinha dom, andava lá embaixo com o Sousa, nos campos de Freixo Mil. Então, ainda cá está o senhor Dom Jacinto? Sua Excelência ainda estava em Torges, e Sua Excelência ficava para a vindima. Justamente eu reparava que as janelas do solar tinham vidraças novas, e a um canto do pátio pousavam baldes de cal. Uma escada de pedreiro ficara arrimada contra a varanda, e num caixote aberto, ainda cheio de palha de empacotar, dormiam 2 gatos. E o grilo apareceu? O senhor grilo está no pomar, à sombra. Bem, e as malas? O senhor Dom Jacinto já tem o seu saquinho de couro. Louvado Deus! O meu Jacinto estava, enfim, provido de civilização. Subi contente. Na sala nobre, onde o soalho fora composto e esfregado, encontrei uma mesa recoberta de oleado, prateleiras de pinho com louça branca de Barcelos e cadeiras de palhinha, orlando as paredes muito caiadas que davam uma frescura de capela nova. Ao lado, noutra sala,
também de faiscante alvura, havia o conforto inesperado de 3 cadeiras de verga da madeira, com braços largos e almofadas de chita. Sobre a mesa de pinho, o papel almaço, o candeeiro de azeite, as penas de pato espetadas num tinteiro de frade, pareciam preparadas para um estudo calmo e ditoso de humanidades. E na parede, suspensa de 2 pregos, uma estantezinha continha 4 ou 5 livros, folheados e usados. O Dom Quixote, um Virgílio, uma história de Roma, as crônicas de Froissart. Adiante, era certamente o quarto de Dom Jacinto, um quarto claro e casto de estudante, com um catre de ferro, um lavatório de ferro, a roupa pendurada de cabides toscos. Tudo resplandecia de asseio e ordem. As janelas cerradas defendiam do sol de agosto, que escaldava fora os peitoris de pedra. Do soalho, borrifado de água, subia uma fresquidão consoladora. Num velho vaso azul, um molho de cravos alegrava e perfumava. Não havia um rumor. Torges dormia, no esplendor da sesta. E envolvido naquele repouso de convento remoto, terminei por me estender numa cadeira de verga, junto à mesa. Abri languidamente o Virgílio, murmurando: Fortunati Jacinthe, tu inter arva nota, et fontes sacros frigos captavis opacum. Já mesmo irreverentemente adormecera sobre o divino bucolista, quando me despertou um brado amigo. Era o nosso Jacinto. Imediatamente o comparei a uma planta, meio murcha e estiolada no escuro, que fora profusamente regada e revivera em pleno sol. Não corcovava. Sobre a sua palidez de super-civilizado, o ar da serra ou a reconciliação com a vida tinham espalhado um tom trigueiro e forte que o virilizava soberbamente. Dos olhos, que na cidade eu lhe conhecera sempre crepusculares, saltava agora um brilho de meio-dia, decidido e largo, que mergulhava francamente na beleza das coisas. Já não passava as mãos murchas sobre a face, batia com elas rijamente na coxa. Que sei eu? Era uma reencarnação. E tudo o que me contou, pisando alegremente com os sapatos brancos o soalho, foi que se sentira, ao fim de 3 dias em Torges, como desanuviado, mandara comprar um colchão macio, reunira 5 livros, nunca lidos, e ali estava. Para todo o verão? Para todo o sempre. E agora, homem das cidades, venha almoçar umas trutas que eu pesquei e compreenda enfim o que é o céu. As trutas eram, com efeito, celestes. E apareceu também uma salada fria de couve-flor e vagens e um vinho branco de azens. Mas quem condignamente vos cantará comeres e beberes daquelas serras? De tarde, finda a calma, passeamos pelos caminhos, coleando a vasta quinta, que vai de vales a montes. Jacinto parava a contemplar com carinho os milhos altos. Com a mão espalmada e forte batia no tronco dos castanheiros, como nas costas de amigos recuperados. Todo o fio de água, todo o tufo de erva, todo o pé de vinha o ocupava como vidas filiais, porque fosse responsável. Conhecia certos melros que cantavam em certos chopos. Exclamava, enternecido: que encanto, a flor do trevo! À noite, depois de um cabrito assado no forno, a que mestre Horácio teria dedicado uma ode, talvez mesmo um carme heroico, conversamos sobre o destino e a vida. Eu citei, com discreta malícia, Schopenhauer e o Eclesiastes, mas Jacinto ergueu os ombros com seguro desdém. A sua confiança nesses 2 sombrios explicadores da vida desaparecera, irremediavelmente, sem poder mais voltar, como uma névoa que o sol espalha. Tremenda tolice! Afirmar que a vida se compõe, meramente, de uma longa ilusão, é erguer um aparatoso sistema sobre um ponto especial e estreito da vida, deixando fora do sistema toda a vida restante, como uma contradição permanente e soberba. Era como se ele, Jacinto, apontando para uma ortiga
crescida naquele pátio, declarasse, triunfalmente: aqui está uma ortiga. Toda a quinta de Torres, portanto, é uma massa de ortigas. Mas bastaria que o hóspede erguesse os olhos para ver as searas, os pomares e os vinhedos. De resto, desses dois ilustres pessimistas, o alemão, que conhecia ele da vida, dessa vida de que fizera, com doutoral majestade, uma teoria definitiva e dolente. Tudo o que pode conhecer quem, com este genial farsante, viveu 50 anos numa soturna hospedaria da província, levantando apenas os óculos dos livros para conversar à mesa redonda com os alferes da guarnição. E o outro, o israelita, o homem dos cantares, o muito pedantesco rei de Jerusalém, só descobre que a vida é uma ilusão aos 75 anos, quando o poder lhe escapa das mãos trêmulas e o seu serralho de 300 concubinas se torna ridiculamente supérfluo à sua carcaça frígida. Dogmatiza funebremente sobre o que não sabe e o outro sobre o que não pode. Mas que se dê a esse bom Schopenhauer uma vida tão completa e cheia como a de César, e onde estará o seu Schopenhauerismo? Que se restitua a esse sultão besuntado de literatura que tanto edificou e professorou em Jerusalém a sua virilidade, e onde estará o Eclesiastes? De resto, que importa bem dizer ou mal dizer da vida? Afortunada ou dolorosa, fecunda ou vã, ela tem de ser vida. Loucos aqueles que, para a atravessar, se embrulham desde logo em pesados véus de tristeza e desilusão, de sorte que na sua estrada tudo lhe seja negrume, não só as léguas realmente escuras, mas mesmo aquelas em que cintila um sol amável. Na terra tudo vive, e só o homem sente a dor e a desilusão da vida. E tanto mais as sente, quanto mais alarga e acumula a obra dessa inteligência que o torna homem, e que o separa da restante natureza, impensante e inerte. É no máximo de civilização que ele experimenta o máximo de tédio. A sapiência, portanto, está em recuar até esse honesto mínimo de civilização, que consiste em ter um teto de colmo, uma leira de terra e o grão para nela semear. Em resumo, para reaver a felicidade, é necessário regressar ao paraíso e ficar lá, quieto, na sua folha de vinha, inteiramente desguarnecido de civilização, contemplando o enho aos saltos entre o tomilho, e sem procurar, nem com o desejo, a árvore funesta da ciência. Dixie. Eu escutava, assombrado, este Jacinto novíssimo. Era verdadeiramente uma ressurreição no magnífico estilo de Lázaro. Ao surge e ambula que lhe tinham sussurrado as águas e os bosques de Torres, ele erguia-se do fundo da cova do pessimismo, desembaraçava-se das suas casacas de pulo e ambulabate e começava a ser ditoso. Quando recolhi ao meu quarto, àquelas horas honestas que convêm ao campo e ao otimismo, tomei entre as minhas a mão já firme do meu amigo, e pensando que ele enfim alcançara a verdadeira realeza, porque possuía a verdadeira liberdade, gritei-lhe os meus parabéns, à maneira do moralista de Tibur. Vive et regna, fortunate Jacinthe. Daí a pouco, através da porta aberta que nos separava, senti uma risada fresca, moça, genuína e consolada. Era Jacinto que lia o Dom Quixote. Oh, bem-aventurado Jacinto! Conservava o agudo poder de criticar e recuperara o dom divino de rir. 4 anos vão passados. Jacinto ainda habita Torres. As paredes do seu solar continuam bem caiadas, mas nuas. De inverno, enverga um gabão de briche e acende um braseiro. Para chamar o grilo, ou a moça, bate as mãos, como fazia Catão. Com os seus deliciosos vagares, já leu a Ilíada. Não faz a barba. Nos caminhos silvestres para e fala com as crianças.
todos os casais da serra o bem dizem. Ouço que vai casar com uma forte, sã e bela rapariga de Guiães. De certo crescerá ali uma tribo, que será grata ao Senhor. Como ele, recentemente, me mandou pedir livros da sua livraria, uma vida de Buda, uma história da Grécia e as obras de São Francisco de Sales, fui, depois destes 4 anos, ao jasmineiro deserto. Cada passo meu sobre os fofos tapetes de Curanânia soa triste como num chão de mortos. Todos os brocados estavam engelhados, esgaçados. Pelas paredes pendiam, como olhos fora de órbitas, os botões elétricos das campainhas e das luzes. E havia vagos fios de arame, soltos, enroscados, onde a aranha regalada e reinando tecera teias espessas. Na livraria, todo o vasto saber dos séculos jazia numa imensa mudez, debaixo de uma imensa poeira. Sobre as lombadas dos sistemas filosóficos alvejava o bolor. Vorazmente a traça devastara as histórias universais. Errava ali um cheiro mole de literatura apodrecida. E eu abalei, com o lenço no nariz, certo de que naqueles 20.000 volumes não restava uma verdade viva. Quis lavar as mãos maculadas pelo contacto com estes detritos de conhecimentos humanos. Mas os maravilhosos aparelhos do lavatório, da sala de banho, enferrujados, perros dessoldados, não largaram uma gota de água. E, como chovia nessa tarde de abril, tive de sair à varanda, pedir ao céu que me lavasse. Ao descer, penetrei no gabinete de trabalho de Jacinto e tropecei num montão negro de ferragens, rodas, lâminas, campainhas, parafusos. Entreabri a janela e reconheci o telefone, o teatrofone, o fonógrafo, outros aparelhos tombados das suas pienhas, sórdidos, desfeitos, sob a poeira dos anos. Empurrei com o pé este lixo do engenho humano. A máquina de escrever, escancarada, com os buracos negros marcando as letras desarraigadas, era como uma boca a levar e desdentada. O telefone parecia esborrachado, enrodilhado nas suas tripas de arame. Na trompa do fonógrafo, torta, esbeiçada, para sempre muda, fervilhavam carochas. E ali jaziam, tão lamentáveis e grotescas, aquelas geniais invenções, que eu saí rindo, como de uma enorme facécia, daquele super-civilizado palácio. A chuva de abril secara. Os telhados remotos da cidade negrejavam sobre um poente de carmesim e ouro. E, através das ruas mais frescas, eu ia pensando que este nosso magnífico século XIX se assemelharia, um dia, àquele jasmineiro abandonado, e que outros homens, com uma certeza mais pura do que é a vida e a felicidade, dariam, como eu, com o pé no lixo da supercivilização e, como eu, ririam alegremente da grande ilusão que findara, inútil e coberta de ferrugem. Àquela hora, certo, Jacinto, na varanda, em Torres, sem fonógrafo e sem telefone, reentrado na simplicidade, via, sob a paz lenta da tarde, ao tremuluzir da primeira estrela, a boiada recolher, entre o canto dos boieiros. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com. Contato iba@ibamendes.com.